Boa noite, nós estamos estudando a Gemara aqui do Shin, da Flama Beta Mudbet. A Gemara ela começou a falar, depois que a gente já estudou que tem uma mitzvah de honrar os pais, honrar o Rav, e a Gemara continua falando, será que eles podem abrir mão dessa mitzvah? Será que o pai pode chegar e falar, eu não quero que você cumpra essa mitzvah de honrar os pais? Abro mão dessa mitzvah. Você tem uma mitzvah de me dar kavod, levantar quando eu entro, eu abro mão disso. Então a Gemara começou a falar sobre esse assunto. Ela entrou no assunto também, então a princípio a gente viu que pode. Que o pai que ele morreu a kevodou mahur. Depois a Gemara ela começa falando, a Gemara falou, Av shemachal kevodou mahur, isso no Lamed Bet Amud Aleph no final. E Arav shemachal al kevodou en kevodou mahur. A Gemara começou a falar de uma machloket em relação, uma discussão em relação ao Rav. Se o Rav pode abrir mão ou não. E a ideia que fala que pode abrir mão, a gente viu que tem uma ideia que fala que pode abrir mão, é porque a gente fala que depois que o Rav estudou, a Torá fica sendo dele. Assim a gente começou falando no começo dessa página, Lamed Bet Amud Bet. Agora a Gemara ela fala assim, ela continua falando, então, nasci... Arav shemachal al kevodou mahul. Então o Rav pode limchol. Você entendeu o que é limchol? Liberar o kavod. Que nem a história que a gente viu ontem, que o Rav estava servindo a bebida no casamento. Então isso ele está abrindo mão do seu kavod. Depois a Gemara fala, Nasi shemachal al kevodou en kevodou mahul. Mas o Nasi é um presidente, uma pessoa importante, assim que... Será que ele pode, ele já não pode abrir mão do seu kavod? Tá? Assim a Gemara ela entende aqui. Sobre isso a Gemara vai perguntar. Né? Então vamos ver. Maaseh Berab Eliezer, Berab Yoshua, Berab Tzadok. Uma kushá sobre isso que a gente falou. Aconteceu com o Rabi Eliezer, ele estava junto com o Rabi Yoshua, o Rabi Tzadok, Shayu Mesubim Bebeit HaMishteh, Benosh Rabban Gamliel. Eles estavam juntos num mishteh, mishteh é um banquete, o filho do Rabban Gamliel. Veaya Rabban Gamliel Omed, Rabban Gamliel estava de pé, e o mashke, ele estava dando a bebida para as pessoas. Certo? Desde aquela época já é um sinal assim de... Você está compartilhando a alegria o dono da festa, ele que ajuda a servir e tal. Então isso a gente já vê que na época da Gemara já tinha isso. Então o Rabban Gamliel, ele estava servindo. O problema é que o Rabban Gamliel é um Rav, um tzadik importante. A gente tem a mitzvah de dar kavod para ele. Então como é que fica? E o mashke... Rabban Gamliel omed o mashke alehem. Então ele estava dando de bebida para todo mundo. Natan Akos, le Rabi Eliezer, velon netalol. Ele deu um copo, quis dar para o Rabi Eliezer e não pegou. O Rabi Eliezer achou que ia ser falta de respeito ao Rabban Gamliel, que ele era o líder, né? Tipo como se fosse o Nasi que a gente falou, o líder de todos os sábios lá, e a gente vai pegar esse copo. Netanol le Rabi Yoshua vekiblo. Aí ele ofereceu. O mesmo Rabban Gamliel, depois que o primeiro recusou, ele ofereceu para Rabi Yoshua. Rabi Yoshua pegou, aceitou, vekiblou. Amalo Rabi Eliezer, mas é Yoshua. Rabi Eliezer virou para Rabi Yoshua e falou, que isso? Por que você pegou? No Yoshvim, a gente senta, vê Rabban Gamliel, o Rabban Gamliel vai ficar de pé, o mashke, a gente sentado aqui e ele servindo a gente? O mashke aleinu. Respondeu o Rabi Yoshua para ele, Amalei matzinu gadol mimeno. A gente já encontrou uma pessoa maior que o Rabban Gamliel que servia também. Sheshimesh, que serviu. Avraham Avinu, e ele era maior do que o Rabban Gamliel. E mesmo assim a gente viu que ele também servia nas ocasiões que ele queria servir. Avram gadol adoraya. O Avram Avinu era o líder de todo mundo, de toda aquela geração. Pekatuv boi, está escrito, Veu omed alehem. E ele estava, está escrito que ele estava para as visitas, que eram aqueles anjos que estavam em forma de árabes, que ele estava em pé, servindo eles. Então se o Avram Avinu pode, o Rabban Gamliel também pode, se a pessoa quer, aceita-se.
Shema Tomru, que Malachei Asharet Nidmulo. Você quer me dizer o quê? Que Avraham Avinu percebeu, eles estavam numa imagem de anjos, realmente eles não estavam disfarçados? Lo Nidmulo Ela Le'aravim. Não é verdade. Eles estavam no formato de Aravim, de árabes, de seres humanos. Então, e mesmo assim, Avraham Avinu serviu eles. Avraham Avinu era rico, ele tinha serventes, não precisava disso. Não precisava ele servir. Mesmo assim ele quis servir. Ve'ano lo ye Rabban Gamliel, berebi omed mashke aleinu. E a gente não vai aceitar isso que o Rabban Gamliel vai nos servir, por quê? Se Avraham Avinu serviu, o Rabban Gamliel pode servir também, se ele quiser. Então, Amar lahem Rabi Tzadok. Aí o Rabi Tzadok que estava olhando lá, ele entrou na conversa. Amar lahem Rabi Tzadok. Ad matai atem menichim kevodo shel makom ve'atem muskim kevod abriot. Até quando vocês vão deixar de lado Deus, Hashem, que é o kavod, a honra de Hashem, e estão falando de seres humanos, mortais. Estão falando de quem? De Avraham Avinu? Tudo bem, Avraham Avinu era o líder da geração. Mas Hashem está muito acima de Avraham Avinu. Então vamos ver como que Hashem ele se portava nessas situações. Akadosh Baruch Hu, Meshiv Ruchot, Deus, que ele pode fazer tudo, ele Meshiv Ruchot, ele move Ruach, ventos, o Ma'aleh Nessim, ele que coloca os Nessim, eleva de importância os presidentes, o Morid Matar, ele desce a chuva, Matzmiah Hadamah, faz crescer na terra, Ve'orech, Shulchan, Lifnei Kol Echad, Ve'echad, e faz a mesa, ele dá comida para cada pessoa desse mundo. Então Hashem, na verdade, é como se estivesse servindo a gente. Ele dá a comida para a gente. Se Hashem, que Hashem, faz isso, então é óbvio que Rabban Gamliel pode fazer também. Ve'anu lo yehe Rabban Gamliel berebi omedu mashki aleinu. A gente não vai deixar o Rabban Gamliel servir a gente com todo o grande respeito que a gente tem por ele. Se a gente deixa Hashem serve a gente. Então, Rabban Gamliel também pode servir. Daqui a Gemara fala, a gente vê que Nassi, até o Nassi pode abrir mão. Se ele abrir mão do seu kavod, está liberado. Porque Rabban Gamliel era o líder de todos da geração, era o Nassi, era tipo o presidente, né, que tinha dessa parte de liderança judaica, e mesmo assim a gente vê que pode. De onde que a gente aprende que pode, então? Não, deixa. De Hashem a gente vê que pode. Então fala Gemara, Ela Itmar, se você que já quer fazer alguma diferença de nível, que vai ter gente que pode abrir mão e tem casos que não pode abrir mão, vamos fazer de outro jeito, fala Gemara. Ela Itmar, se você quiser falar assim, Itmar, assim você deve estudar. Amaravashi, afilo lemadaman nasi shemachal al kevodo mahul. Até, segundo a ideia que fala que o presidente que abre mão do seu kavod, da sua honra, o kavod realmente você não precisa mais dar essa honra para ele. Melech shemachal al kevodo en kevodo mahul. Mas um rei não. Um rei, mesmo que ele abra mão da sua honra, a honra dele não está liberada. Você tem que respeitar ele. Tem que dar o respeito. Shenemar, por quê? Está escrito na Torá, Som Tassim Alecha Melech, colocará duas vezes Alecha sobre você um rei, Shetehe Eimato Alecha, que o temor do rei esteja sobre você. Ou seja, tem uma mitzvah da Torá de temer o rei. Então não adianta o rei agora abrir mão disso, falar, não precisa, mas a Torá falou que precisa. Então você sempre tem que dar kavod para o rei. Mas realmente vai ter essa ideia que vai falar que para o paz que abriu mão do kavod está liberado, para o Rav que abriu mão do kavod está liberado, para o Nassi, que é o chefe dos
Rabanim, de toda da liderança judaica queria abrir mão, está liberado. Mas o rei não. O rei não pode abrir mão. E o rei é Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu abre mão. Mas a própria Kadosh Baruch Hu deu a mitzvah da Torá de temer o rei. Então a gente não pode abrir mão disso. Apesar de ser... A gente aprende do que está escrito, não é que está escrito só temer, não está escrito temer. Está escrito Som Tassim Alech HaMelech. Então a gente aprende do que está mais, que vem falar isso, que você tem que estar sempre com a eimá sobre, esse temor sobre do rei. Continua a Gemara, chegou nos 2 pontos. Tanur Abanan, estudar nossos sábios, Mipnei Seivat Akum. Então tem um passuco da Torá que fala que tem que respeitar os idosos. Algo assim, a gente vai analisar exatamente o que está escrito. Está escrito em Vaikra Yutet Lamedbet. No livro de Vaikra, no Perek Yutet. Lamedbet, está escrito Mipnei Seivat Akum Ve'adarta Pnei Zaken Ve'areta Melokecha Ni Hashem. Diante da velhice você vai levantar, Ve'adarta, você vai dar kavod pro Zaken, Ve'areta Melokecha, você vai temer a Deus. Eu sou Deus. Vai ter medo do seu Deus, eu sou Deus. Assim é o passuco que fala. Então a Gemara vai estudar sobre esse passuco agora. Tanur Abaná. Então a gente está passando, você viu? A gente estudou sobre respeito aos pais, falou um pouquinho agora do respeito do Rav. E agora a gente está falando um pouco do respeito dos Zekenim. A gente vai ver agora o que quer dizer. Tanur Abaná. Mipnei Seivat Akum. Diante do idoso, você vai levantar. Yahol afilo bipnei zaken ashmai. Pergunta a Gemara, um idoso ashmai. O que é ashmai? O Rashi fala que ashmai, vamos ver. Adam asham rasha ve'am haaretz. Pessoa ruim e ignorante. Então ele não estudou a Torá, ele não tem sabedoria da Torá, ele é uma pessoa ruim. Mas o que aconteceu? Ele viveu 1 ano, 2 anos, 3 anos, está agora um idoso. Será que para ele também a Torá falou que tem que levantar? Acho que é idoso mal geral, não fala, né? Então, mas aí a Gemara pergunta, será? Ela está perguntando, ela quer entender isso, entendeu? Ela quer entender. Qual seria a ideia também dessa mitzvah, né? De levantar diante de um... não dele. Tá bom, mas tem um mafioso aí, chefe de um cartel, o cara tem 70 anos. Então, ele entra, tem que levantar para ele, por quê? Porque ele... Tá entendendo? Tem um problema aqui, entendeu? Tem um problema, mas que tá dando mitzvah. Não, a Gemara quer entender a mitzvah. A mitzvah não é você levantar. A mitzvah, você está dando honra para o idoso, mas por quê? Por que você está dando honra para esse idoso? Fica natural. Não, mas... Tá bom. Mas tem que entender, às vezes a Torá, ela fala que tem que dar honra para o idoso porque ele é uma pessoa que tem sabedoria. Uma pessoa... Entendeu? Então, por isso que a Gemara vai analisar agora. Vamos ver. Será que tem então uma mitzvah da Torá que se entra um idoso, você tem que ignorante, como o Rashi falou, é ruim, pessoa ruim, você tem que levantar? Tamud lomar zaken. Não, é escrito zaken. O que é zaken? Zaken é idoso, né? Mas o que quer dizer? Ve'en zaken ela chacham. Fala Gemara, zaken é um chacham, é um sábio. Isso é o zaken que a Torá quis dizer. Sheneemar, como está escrito, asfali shivim ish miziknei Israel. Certo? A gente é pedido na Torá para Moshe Rabbeinu juntar 70 zekenim do povo de Israel. O que é? Moshe Rabbeinu não tinha que juntar, sei lá, 70 pessoas de mais de 80 anos? É isso que Deus pediu? Não, pediu. Eram pessoas sábias que eles iam ter que julgar o povo, ajudar a julgar o povo. Então a gente vê que quando a Torá fala zaken, o que ela quer dizer? Ela quer dizer sábio. Então, segundo essa ideia, se entra uma pessoa ignorante, uma pessoa ruim, você não precisa levantar. Rabi Yossi Aglili Omer, Rabi Yossi Glili, que ele veio do Galil, mora no Galil, Omer, En Zaken, ela Mishekana Chochma.
O Rabi Yossi Haglili, ele acrescenta, ele fala assim, Zaken é uma linguagem de Zaken, Ze, Kana, Chokhmah. Essas são as letras da palavra Zaken. Pessoa que adquiriu sabedoria. Sheneemar, Hashem Kanani Reshit Darko. Como está escrito, Deus, Kanani, ele adquiriu Reshit Darko. O começo do caminho deve ser a sabedoria. Certo. Correto, caminho do Reshit. Primeiro. Reshit é primeiro. Primeiro caminho. Reshit Darko. Então. É, primeiro caminho. Certo. Vamos lá, vamos continuar. De Canani comprou? O que é Canani? Adquiriu, comprou. Comprou o primeiro caminho? Não, o Reshit Darko, o começo do caminho, quer dizer, a sabedoria. Yamod mipanav mimakom rachok. Será que se ele está parado de longe, bem de longe, você também tem que levantar? Yahol Yamod mipanav, você vai levantar para ele mimakom rachok, bem de longe. Você vê uma pessoa idosa, sábio, acho que pode ser sábio também, mas lá longe, você está vendo ele. Você está sentado, você já tem que levantar? Fala Gmará, Tamud Lomar, Takum, Veadarta. Está escrito, Mipnei Seivá Takum, diante da Seivá, da velhice, você vai levantar. Veadarta, você vai dar honra. Então, a Gmará junta essas palavras, Takum Veadarta, que está escrito no Passuk, levantar e honrar, e fala, não, um depende do outro. Não adianta se levantar e a pessoa está lá longe, está honrando ela, se ela não está nem sabendo. Se a pessoa está lá longe. Você levantar, você fez alguma coisa? Não. Então você levantar para ele ou para outra pessoa? Ele nem viu que você levantou. Você está tão longe que ele nem viu. Então fala Gmarata, kum veadata, lo amaltikima, elebemakom sheshidur. Eu só falei para você levantar no lugar que tem honra, que você vai honrar essa pessoa. Um lugar que ninguém vai. Se você está num cantinho lá, que ele não vai ver, ninguém vai ver o que você está fazendo. O que adianta você levantar? Então isso aqui o aprende que se ele está longe, não precisa. Yahol Yadru Bemamon. Será que esse kavod que você está dando para essa pessoa idosa é com dinheiro? Você tem que gastar dinheiro para cumprir essa mitzvah? A gente sabe que tem mitzvot que tem que gastar dinheiro. Por exemplo, Kiddush? Kedão Kiddush? Ou não, Kiddush dá-se uma criança. Você tem que dar um Kiddush e gasta dinheiro, exatamente. Outra mitzvah que... Casamento foi Kiddush. Até mesmo... Casamento mesmo. Mas casamento a gente já aprendeu, frutar. Frutar é o mínimo que a pessoa tem que... Mas tem que gastar alguma coisa. Não, tudo bem, mas isso aqui é pouquinho, né? Mas um tefilino, a pessoa compra um tefilino. Um lulav, a pessoa compra, um etrog, a bata menina, etc. Será que para mitzvah de honrar o mais velho, essa pessoa idosa, você tem que gastar dinheiro também? Por exemplo, será que tem uma mitzvah de você todo dia ver um idoso, tirar uma nota de R$50 e dar para ele? Você está honrando ele? Não, se for pobre, você tem mitzvah de dar cá para ele. A mitzvah de honrar, será que tem? Fala Gumará, Talmud Lomar, Takum Veadarta. Ela aprende do que está escrito novamente, essa levanta e dá kavod. Ela já aprendeu uma coisa disso. O que ela aprendeu? Que não adianta levantar quando ele está muito longe. Agora, a segunda coisa, o contrário, ela vai aprender agora também. Que o kavod tem que ser que nem levantar. Levantar não gasta dinheiro. Então, o kavod também você não precisa de gastar dinheiro. Não precisa chegar e tirar dinheiro para dar kavod para essa pessoa. Do mesmo jeito que levantar, não precisa gastar dinheiro. Afidur, Shein Borrisanon Kis. Se também dá kavod, que não precisa gastar dinheiro. Yahol, Yamon Mipanav, Beta Kisem, Beta Merchatz. Será que se você está num Beta Kisem, num banheiro, e entra o Zaken, essa pessoa idosa, sábio, se idosa, sábia, você tem que dar kavod para ele levantar, ou você está numa casa de banho, e ele também entra para tomar um banho lá. Será que você tem que levantar para ele? Então, entendeu? Eles estão ele está nu lá na casa de banho, sentado, e o Zaken entra e levanta para dar kavod para ele. Será que precisa nesses lugares? Talmud Lomar, Takum Beadarta. Novamente a Gemara aprende do que está
Você tem que levantar quando dá kavod. Nesse lugar não é kavod, não se faz isso nesse Por lugar. acaso, quando o velho entra no banho para esquecer, por exemplo, é porque ele tem problema. Não, mas não está entrando nesse problema, não. Tá falando isso, que a pessoa não tem lugar que você levantar para a pessoa, você não está honrando ela, não tem nada de bonito nisso. Então não tem essa mitzvah. Então, hoje em dia, casa de banho junto é só no mikve masculino que pode acontecer isso. Então, aí o cara está sentado, está se vestindo, você nem está nu. Ele está se vestindo lá, chega um idoso, sabe, para entrar no mikve também. Eu não tenho que levantar para ele lá, porque é um lugar que não se faz isso, entendeu? Mesmo que ele está vestido também, mas não é aqui que se dá esse tipo de honra, não tem nada a ver. Por isso que fala Gumará. Mas de onde que a gente aprende isso? Tá com Ve'adarta, você vai levantar, mas a mitzvah de levantar, não é levantar, tem a ver com Ve'adarta, tem a ver com Kavod, com a honra. Onde não tem nada a ver com Kavod, você não precisa levantar. Lo amati que mais lá com sheshidur. Fala Gumará, yachol yatzim einav kemishel oral. Então o que a pessoa pode chegar a fazer? Ele pode fechar o olho e fingir que ele não está vendo ela. Por exemplo, um sábio está passando aqui do lado dele. Então ele vai pegar, tá lendo o livro, ele faz assim. Então ele está fingindo tipo que ele nem percebeu que ele está passando. Então não vai ser um desrespeito que ele não está levantando, porque pode até falar, ele nem percebeu que ele está passando. Então, pode fazer isso ou não? Acho que não, isso é vergonha. Porque está escondendo a pessoa. Ele está vendo. Não, se ele não percebe, você está fazendo de um jeito que ele está passando do teu lado, você deveria levantar, mas está fazendo de um jeito que está concentrado, fazendo uma outra coisa, fechou o olho, está fazendo outra coisa, fingiu que está dormindo, que adormeceu, e ele não vai ser uma falta de kavod se não levantar, porque ele vai pensar que você não viu. Pode fazer isso ou não? Não sei. Fala Gumará. Talmud Lomar, Takum Ve'areta. Por isso que no final do passuco, no mesmo passuco que está escrito levantar, está escrito você vai temer a Deus. O que quer dizer temer a Deus? Davara Masula Lev. Sempre como está escrito na Torá, Ve'areta, você vai temer a Deus, é algo que tem a ver com o coração, que só Deus está vendo. Então, Deus sabe exatamente que você fingiu que está dormindo para você não cumprir a mitzvah de levantar para Ele. Achando não quer isso, quer que você levante para Ele para dar o kavod. Então não pode fazer isso, não pode tampar, fingir que está lendo, não pode fingir nada. Quem vai ver, ele não vai nem perceber? Ve'areta meloqueira, você vai teme a Deus. Deus está vendo. Então você tem que cumprir essa mitzvah aqui. Emarbo ve'areta meloqueira. Está escrito aqui, você vai temer o seu Deus. Rabi Shimon ben Elazar Omer. Vamos continuar. Fala Gemara. Rabi Shimon ben Elazar Omer. Minai lezaken shelo yatriach. Da onde nós sabemos que o zaken, que então o idoso, o sábio, não deve leatriach. O que é leatriach? Dar trabalho para as pessoas. Ou seja, ele vai chegar e falar, hoje eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou causar que todo mundo faça mitzvot. Eu quero que as pessoas façam mitzvot. Começar a desfilar e andar para tudo que é lugar, para todo mundo levantar para mim. E aí vai estar todo mundo cumprindo a mitzvah da Torá, de mipnei seivatakum. Diante do idoso você vai levantar, do sábio você vai levantar. Pode fazer isso? Vamos falar Gumará. Minaina zaken shelo yatria. O zaken, o idoso tem que saber que não deve dar trabalho para os outros. Lo yatria. Talmud Lomar, zaken ve'areta. Está escrito em relação também ao zaken, ao idoso ve'areta. Você vai temer a Deus. Então o que isso vem falar? Também é algo que só ele pode ser que está sabendo. Só Deus sabe que ele está dando uma voltinha a mais ali, passou por um outro lugar, porque ele quer ver as pessoas levantando para ele. E não pode ser que não é nem pelo kavod da honra, ele pensa, não, eles vão cumprir mais mitzvot e tal. Não dá essa... Por um lado, ele se zaken, esse idoso, esse sábio, ele tem que saber que ele tem a mitzvah de também não dar trabalho para os outros, nesse sentido. Acho que as pessoas têm que levantar para ele. Continua a Gumará. Isse ben Yehuda omer, mipnei seivat akum, afilo kol seiva bemashma. O Isse ben Yehuda, ele já fala outra coisa aqui. Está escrito, diante do idoso você vai levantar, qualquer pessoa idosa. O que isso vem a acrescentar? Até mesmo que não é sábio. Qualquer pessoa você tem que levantar. Ele chegou
a uma certa idade, a princípio tem que ver que idade é essa. Eu ouvi o nome do Arizal, que ele fala que é 60 anos, e tem ideias que falam que é 70 anos, mas de qualquer jeito chegou nessa idade, tem que levantar. Rabi Yossi Aglili aí no Tanakama, fala Gemara, qual a diferença do Rabi Yossi Aglili para Tanakama? Por quê? Cadê? O Tanakama falou, vamos ver começar do começo de onde que diria. Ibnei Sevatakum, está escrito, logo no começo que a gente começou, o Tanakama, a primeira ideia falou que ele perguntou, será que precisa levantar na frente do Zaken Ashmai, de um idoso que é ruim, tal? Então ele respondeu, não. Está escrito Zaken, Ben Zaken El Chacham. Quando está escrito Zaken, a Kavaná, a intenção é falar Chacham, uma pessoa sábia, uma pessoa que não era chá. Veio o Rabi Yossi Aglili e falou, Zaken, Mishekana Chokhmah, a pessoa que adquiriu sabedoria, não é a mesma coisa? Chacham, e quem adquiriu sabedoria não é a mesma coisa? Pergunta Gemara. Fala Gemara. E Kabeinayu, não, tem uma diferença entre eles. Yanik Vehakim, um jovem, pessoa que tem 40 anos, sábio, precisa levantar para ele, para cumprir essa mitzvah da Torá, Ve'adarta pnei zaken. Fala o Rabi Yossi Aglili, o que quer dizer zaken? Aquele que adquiriu sabedoria. Então, um sábio jovem tem que levantar para ele também, para cumprir essa mitzvah, porque ele é considerado já zaken. Por exemplo, o Arizal, ele não viveu 40 anos. Se a gente fosse esperar... e ele não é um sábio, fala, de acordo com o Rabi Yossi Aglili, ele é chamado zaken também, porque ele adquiriu sabedoria. Então a gente vê daqui... Oi? Ele era zaken. Já é de idade. Yanik Vehakim, Tanakama Savar Yanik Vehakim Lo. Tanakama fala... Não. O Yanik Vehakim, uma pessoa que é jovem, é sábia, ele não está cumprindo, não está dentro dessa mitzvah. Rabi Yossi Aglili Savar, Afilo Yanik Vehakim. Rabi Yossi Aglili ele discute aqui e fala, não, está incluído também o Yanik Vehakim, essa pessoa que adquiriu sabedoria jovem, também está dentro dessa mitzvah. Continua a Gemara. Maitama de Rabi Yossi Aglili. Fala Gemara, por que o Rabi Yossi Aglili fala isso? Da onde que o Rabi Yossi Aglili tirou essa conclusão de que um jovem também sábio, você também tem que cumprir essa mitzvah? Fala Rabi Yossi, fala Gemara. Amalecha, Rabi Yossi Aglili respondeu, isso, Alkedata, Tanakama, se era só como o Tanakama, essa primeira ideia, o primeiro Rav, falou que precisa ser uma pessoa idosa e sábia. Em que Nirtov Rahmana Ibnei Seiva Zaken Takum. A Torá podia falar um passuco, um versículo mais curto. Ibnei Seiva Zaken Takum. Diante de uma Seiva, uma pessoa idosa, Zaken, sábia, Takum, você vai levantar. Mas como está escrito, Takum Ve'adata, já inclui tudo. Ipnei Seiva Zaken Takum Ve'adata. Mas na Depalgino Rahmana, por que a Torá separou? Escreveu como se fosse 2 versículos quase. Separou os 2 verbos, separou Ipnei Seiva Takum Ve'adata Pnei Zaken. Dava para falar uma coisa num passuco só. Fala o Rabi Yossi Aglili, mas na Depalgino Rahmana Lemeimar De'ailav Hai Ve'ailav Hai. Para falar para a gente que esse não é esse, são separados. São 2 casos separados. Shma Minah, Afilo Yanik Vehakim. Vem ensinar pra gente que até mesmo no caso que realmente ele não tem seivá, não tem velhice, mas ele é um zaken, tem sabedoria, tem que levantar para ele. Betanakama, Mishum Debai Lemeima, Lemisma Zaken Veareta. Tanakama fala o seguinte, sabe por que a pergunta que você fez, por que não está escrito um versículo todo junto, de uma vez só, incluindo os 2? Porque a gente explicou que a gente queria juntar a palavra zaken
com o ve'areta, você vai temer a Deus. Zaken, ve'areta. Para aprender mais coisas aqui. Você lembra que a gente aprendeu que o zaken, a pessoa mais idosa, ele não pode dar trabalho para os outros, porque está escrito ve'areta, você vai temer a Deus. Então, para escrever desse jeito, o zaken tem que ir para o final. Mipnei seivatakum ve'hadarta pnei zaken. Você vai ter que escrever dessa forma para o zaken, para a palavra zaken para o final. E logo depois você vai falar ve'areta meloquecha, você vai temer a Deus. Para juntar a palavra zaken ve'areta, para aprender isso. Então por isso que a Torá teve que escrever de uma forma mais maior. Porque assim, a gente tinha duas opções, né? Se é uma pessoa só, esse seivá e zaken é uma coisa só, então, pergunta Rabi Yossi Haglili, poderia escrever de outro jeito. Ele fala assim, a Torá podia escrever Mipnei seivá zaken takum ve'hadarta. Mas se você falasse esse passuco desse jeito, não ia poder aprender aquela drachá, aquele estudo, que a palavra zaken vem junto com ve'areta, você vai temer a Deus. O zaken também tem que temer a Deus. Como é que o zaken, como que esse chacham ele teme a Deus? Qual a mitzvah dele de temer a Deus? Não dá trabalho para os outros, passar para algum lugar só para mais pessoas levantar para ele. Então tem importância de escrever dessa forma, botando a palavra zaken para o final, perto do ve'areta, perto do você vai temer a Deus. Isso que responde Tanakama, o primeiro Rav que escreveu, que está explicando por que para ele precisa o pasuk escrever tão grande, apesar de ser a mesma pessoa. Esse Mipnei seivatakum e o ve'adarta pnei zaken é a mesma pessoa, a mesma mitzvah, que é uma pessoa idosa e sábia. Continua a Gemara. Betanakama maitama. Pergunta que Mará, Tanakama, essa primeira ideia, por que você não gostou da ideia do Rabi Yossi Haglili que fala que é um sábio jovem também tem essa mitzvah? Por que você não gostou? Por que não dava para aprender isso da Torá? Fala Tanakama, o primeiro Rav fala o seguinte, está na última linha, Isal Kedata no meio da linha, que de Keamar Rabi Yossi Haglili, em que Nirtov Rachmana, Mipnei Seivá Takum, ve'adarta, takum ve'adarta, pnei zaken. Umidlo katav achi, shma mina, chadu. Se você quiser falar que são dois casos, é uma outra pessoa, outro tipo, um está falando de um idoso e outro está falando de um sábio jovem, então fala Tanakama, a Torá tinha que escrever dessa forma bem maior. Mipnei seivá takum ve'adarta. Tem que falar que o idoso tem a mitzvah tanto de levantar e tanto de dar kavod para ele. E depois a Torá tinha que voltar a escrever, takum ve'adarta, você vai ter que levantar e dar kavod e honrar quem? O sábio jovem também, pnei zaken. Umidelo katavachi. E já que a Torá não escreveu assim, shma mina chadu, ela vem ensinar para a gente que é uma pessoa só, é um caso só. Um sábio mais velho. Então não está falando de um jovem sábio. Tem que ter essas duas condições. Tem que ser tanto mais velho e também tem que ser sábio. Não pode ser uma pessoa ruim, ignorante, etc. Ok? Então vamos deixar aqui. Então a gente chegou no final aqui do Daf Lamed Gimel, no começo do Daf Lamed Gimel Amud Aleph.